Graça, misericórdia e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos meditar hoje numa passagem de João, capítulo 18, versos 33 a 37. Jesus Cristo falou comigo através do seu Espírito de uma forma tremenda nesse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos essa verdade, essa revelação maravilhosa para edificar a sua vida, para que você possa ter os olhos no lugar correto, não gerar em você uma falsa expectativa de um mundo melhor antes da volta de Jesus, queridos. Jesus veio a esta terra morrer por nós, mas o foco de Jesus estava o tempo todo no casamento dele com a sua igreja, na ocasião da sua volta, no reino que ele vai estabelecer nesta terra por 1000 anos e depois para todo sempre. Vamos meditar? João, capítulo 18, a partir do verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus. E disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Preste atenção nesse detalhe. Tu és rei dos judeus? Essa era a acusação contra Jesus, se dizendo rei dos judeus. Aí Jesus responde: Tu dizes isto de ti mesmo ou disseram outros de mim para você? Está falando dos judeus que disseram isso para Pilatos. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que você fez? Respondeu Jesus, no verso 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus deixou bem claro que o reino dele, naquele momento, não era deste mundo. Então, queridos, é muito importante nós compreendermos que nós também estamos nesta vida antes da volta de Jesus, e o nosso reino também não é deste mundo, queridos. O texto está claro aqui. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu permitiria que os meus servos pelejassem contra mim. Lembra que Pedro, um pouco antes de Jesus ser preso, ele cortou a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote, e Jesus imediatamente repreendeu a Pedro: Pedro, por que você está fazendo isso? Não, você não entendeu, Pedro. O meu reino não é daqui. Eu vim exatamente para esta hora. Eu preciso ser crucificado na Páscoa, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, não batalhe. O meu reino não é daqui. Jesus foi lá, ainda curou a orelha desse servo, mostrando para os discípulos, na prática, que devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem a quem nos persegue. Jesus curou a orelha de um dos seus inimigos, deixando-nos um exemplo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nosso combate é espiritual e o nosso reino não é daqui. Então, queridos, sem perceber, nós temos que tomar cuidado, porque sem perceber, nós poderemos estar batalhando, se esforçando por algo que não foi incumbido para a igreja. A igreja não foi chamada, queridos, para mudar este mundo aqui antes da volta de Jesus. Se nós analisarmos desde Atos até hoje, queridos, a igreja fiel sempre é perseguida. Sempre. Sempre é perseguida. Até hoje, queridos. Muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos, maltratados, humilhados. E são fiéis. Por quê? Porque o reino deles não é daqui. Aqui nesta terra nós estamos de passagem. A palavra fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Então que possamos não ser como o povo judeu que antes de crucificar Jesus, quando ele estava entrando em Jerusalém montado num jumento, numa cria de jumenta, eles estavam lá acenando, com ramos de diversas árvores, Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, na expectativa de que Jesus fosse o Messias político deles, para que libertasse Israel do Império Romano. Mas eles não entenderam. O reino de Jesus não era, por enquanto, naquele momento, e nem hoje é deste mundo, queridos.
Porque Jesus focava o tempo todo na eternidade, no reino que está por vir. Agora vamos dar continuidade à leitura. Olha o contexto, verso 37 de João 18. Disse-lhe, pois, Pilatos: então logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha a resposta de Jesus. Para isso eu nasci, para ser rei. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Pilatos naquela hora. Meu Deus, rapaz, tu tá todo arrebentado. Você já vai ser crucificado. Vai ser morto como miserável, como maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você vai ser morto como malfeitor. Você tá aqui, ó, já quase sentenciado à morte. Como é que você fala que para isso você veio ao mundo? Você vai morrer daqui a pouco. Mas Jesus respondeu: para isso vim ao mundo. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ele focava na eternidade. O foco de Jesus era no reino vindouro, queridos, na ocasião da sua volta. Ele precisava morrer, ressuscitar no terceiro dia e depois de 2000 anos retornar. Ele está muito próximo de voltar. Então, para isso ele veio ao mundo. Então, o que nós podemos aprender? A igreja, que é uma extensão de Cristo, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Qual é a nossa missão nesta terra? Para isso nós nascemos, queridos, para reinar. Agora? Não, no futuro. Em espírito, nós reinamos com Cristo. Satanás não pode nos tocar se nós permanecermos no amor de Deus, obedecendo a seus mandamentos e andando em santidade. Não pode nos tocar. O maligno não nos toca. Nós temos autoridade em Cristo Jesus para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Agora, reinar em vida do lado de fora? Não. Basta ver o que acontece com a igreja até os dias de hoje. Muitos irmãos nossos, milhares e milhares, diariamente estão dando suas vidas por amor a Cristo, perdendo tudo, sendo maltratados, humilhados. Nós só não somos, por enquanto, porque não temos perseguição física, embora teremos no futuro, na ocasião da grande tribulação, se estivermos vivos, e muito provável que estejamos, porque Jesus está muito próximo de voltar. Então, não é aqui, queridos, o nosso reino. Então Jesus estava sendo prestes a ser crucificado e ele falou para Pilatos: para isso eu nasci. Pilatos deve ter pensado: esse cara é doido. Ele vai morrer daqui a pouco. Como é que ele veio, nasceu para reinar? Que reino é esse? Que ele vai morrer daqui a pouco na cruz como malfeitor? Aí o Espírito me levou para Mateus, capítulo 26, versos 62 a 64. Jesus falando para o sumo sacerdote, que também interrogou Jesus. E olha o que Jesus respondeu para o sumo sacerdote. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és, de fato, o Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o Messias, o ungido, o prometido nas Escrituras, o Rei. E Jesus, olha como Jesus respondeu. Tu disseste, olha aí, eu sou esse Messias, eu sou esse Rei. O sumo sacerdote endoidou, vai morrer daqui a pouco na cruz. Como é que esse cara está falando que vai reinar? É o Messias escolhido. E Jesus responde da seguinte forma: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve, não agora, não é deste mundo, em breve, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha o foco de Jesus, queridos. Jesus não fez caso da afronta, da humilhação. Suportou, queridos, porque ele sabia que o reino dele não era naquele momento deste mundo. É isso que está escrito, queridos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregues aos judeus. E olha o detalhe que ele fala no final do verso 36. Mas agora, por enquanto, o meu reino não é daqui. Ou seja, ele quer dizer que por enquanto não é, mas será no futuro. Então Jesus, por causa estava na cruz, queridos,
por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Que alegria é essa que estava proposta? O reino vindouro. Foi para isso que nós nascemos, queridos. Nesta terra somos apenas peregrinos e forasteiros. Temos uma missão. Mas o nosso reino não é daqui. Nós reinaremos em vida quando Jesus voltar. Então, não batalhem, queridos, para que as coisas do lado de fora melhorem. Não lutem com todas as forças para poder defender a direita ou defender a esquerda, né? Lutar por um Brasil melhor. Não faça isso. Faça o contrário. Preparem o máximo de pessoas para suportarem as tribulações que virão, tendo os olhos na eternidade com Jesus. Amém, queridos? Nosso reino não é daqui. Cuidado com a teologia da prosperidade. Ela não nos prepara para os dias difíceis que virão. A igreja precisa acordar do sono. E Deus tem levantado alguns para despertar aos poucos a igreja. Felizes seremos se formos as 5 virgens prudentes que vamos responder a esse despertamento. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o próprio Senhor Jesus, diz às igrejas. Amém, queridos? O nosso reino não é daqui. Se o reino de Jesus também não foi, o nosso também não será. Jesus focou o tempo todo no reino vindouro, no reino dos 1000 anos. Aí sim, queridos, será um reino de paz, justiça e alegria. Será um reino em que nós, de fato, reinaremos em vida por toda a terra. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Amém, queridos? Portanto, que possamos batalhar, não pelas coisas desta vida passageira, que segundo a palavra de Deus só vai piorar. Isaías 60, versos 1 e 2, está escrito que antes da volta de Jesus haverá trevas na terra, escuridão nos povos. Esse é o ambiente em que a terra vai receber Jesus. A escuridão, trevas, não na igreja. No Egito haverá escuridão, mas na terra de Gósen, onde a igreja estará guardada por Jesus, haverá luz. Amém? E todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. E se nós morrermos, maravilha, não tem problemas. Jesus nos ressuscitará no último dia. Ressuscitaremos primeiros, ou se estivermos vivos, seremos transformados e juntos, todos os mortos de todas as eras, desde Adão, e juntamente com os vivos, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e depois desceremos com Ele para reinarmos para todo sempre, primeiro por 1000 anos e depois por toda a eternidade com o Senhor Jesus e com o Pai. Pai e Filho e a Igreja, unidos para todo sempre. Essa é a nossa única esperança, a esperança da volta de Jesus, queridos. Portanto, o nosso reino não é daqui. Não batalhem pelas coisas desta vida. Não façam passeatas, manifestações contra o presidente, contra o governo. Não batalhem pelas coisas desta vida. Batalhem pelo reino de Deus que virá. No momento está no nosso coração, em espírito. Hoje, em espírito, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas, do lado de fora, neste mundo, ainda não reinamos em vida. Reinaremos quando Jesus voltar. Por isso que Jesus respondeu para Pilatos e para o sumo sacerdote: eu de fato nasci para isso. Eu sou rei. Mas Jesus não estava pensando naquele momento. Ele estava pensando quando ele voltar em glória. Amém, queridos? Então que possamos nos alegrar nessa bendita esperança. A esperança da volta de Jesus. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.